Olá, Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Elívio Galeno, ótima tarde aos queridos telespectadores ligados na nossa programação. Lá na Câmara Municipal de Teresina tivemos detalhes sobre a reforma administrativa que vai ser proposta pelo prefeito Dr. Pessoa ao Parlamento Municipal. Detalhes na tela do canal 23.1. A proposta de reforma administrativa, de fato, será apresentada pela Prefeitura. O líder do prefeito na Câmara, vereador Renato Bergé, do PSD, lembra que está em vigor em todo o país um projeto de lei complementar que proíbe a criação de órgãos e cargos públicos com aumento de despesas, mas antecipa algumas mudanças que devem se concretizar. A SDU Centro-Norte, ela será dividida em duas SDUs, que serão SAADs, Será a Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas, vai alterar o nome. E ela será SDU Norte, a SAAD Norte e SAAD Centro. Por quê? Porque terá uma SDU que vai cuidar mais do centro. Segunda coisa, será criada a Secretaria de Defesa Civil. Essa secretaria, no entendimento do município, nesse momento ela tem mais importância de ser criada do que a de Secretaria de Segurança Pública. Então ela será criada. E será transformada em coordenadoria, portanto, extinta a Secretaria de Concessões e Parcerias Público-Privada. Será também extinto alguns cargos, vou dar um exemplo aqui deles, o cargo de ouvidorias nas secretarias. Por quê? Porque se entende que existe uma ouvidoria do município, atrelada à Secretaria de Governo, e que essa já atende a necessidade da população. A reforma administrativa também tem efeitos políticos. Afinal, os partidos e lideranças que colaboraram com a eleição de Dr. Pessoa devem ser acomodados na gestão da Prefeitura de Teresina. Todos esses pontos estão sendo considerados neste momento de elaboração da mensagem. Ele tem que ser considerado, mas posso afirmar para vocês que, em primeiro lugar, se está olhando pela questão da cidade, das pessoas, do que vai representar na cidade. Agora, a questão política, se eu crio alguma coisa, eu vou dar para aqueles que são aliados. Estamos, então, observando o fim das SDUs, não é isso, Eliezer? É verdade, pelo menos na nomenclatura, é uma mudança de sigla. As atribuições permanecem basicamente as mesmas. E temos aqui também, no caso, essa separação que já era aguardado dessa SDU, por assim dizer, dessa SAAD, não é isso, se eu não me engano? É verdade, agora vai ser centro SAAD. E para a região norte. Isso, atualmente o que existe é a SDU Centro-Norte, uma só, acumulando essa responsabilidade de manter a urbanização do centro da cidade e de toda a zona norte da capital. Agora haverá uma divisão, principalmente considerando que a prefeitura ela vem buscando alternativas para tornar o centro mais habitável e não só com essa característica comercial, que as pessoas procurem realmente morar no centro e a cidade não venha a se expandir tanto pelas periferias, pelas extremidades, o que traz outros desafios, outros custeios também para a máquina pública. Então a ideia é cuidar melhor do centro para que o centro fique mais atrativo. Uma ideia interessante é a unificação das ouvidorias em uma única coordenadoria, com o objetivo, é claro, de facilitar essa questão do trabalho e também unificar órgãos que estavam sendo departamentos dentro das secretarias, das superintendências, das coordenadorias, que tinham a mesma função desempenhada pela ouvidoria do município. Então, uma unificação com a tentativa de trazer mais eficiência a este serviço público. Em vez de uma ouvidoria fracionada, individualizada por secretarias, agora uma ouvidoria única. Assim como existe, por exemplo, a ouvidoria geral do Estado, que se cria agora a ouvidoria geral do município, para que a população, no momento em que o contribuinte, o morador de Teresina faz a ligação para reclamar, para solicitar ou para sugerir, logo se encaminha para a pasta competente, para o órgão responsável e ali se resolve. Realmente isso enxuga a máquina e mantém a eficiência, o objetivo da ouvidoria. O próximo assunto, na realidade, nós vamos juntar Defesa Civil confirmada a criação desta secretaria aqui no município de Teresina e, é claro, também
Eu estou trazendo também o comentário sobre essa questão política, porque, de certa forma, a Secretaria de Defesa Civil é também para alocar aqueles que contribuíram com a eleição de Dr. Pessoa. Os aliados vão ser contemplados com estas novas, por assim dizer, organizações do município de Teresina, organizações administrativas. Com certeza. Se pensa, natural, né, Eliezer? É natural, é inegável nesse momento dizer que não se pensa nos aliados. Existe uma certa dívida política que é paga desta maneira, acomodando dentro da Prefeitura de Teresina grupos e lideranças que contribuíram efetivamente, diretamente para a eleição do prefeito Dr. Pessoa. É claro que nós queremos que se cumpra aquilo que disse o líder do prefeito, o vereador Renato Begé. Em primeiro lugar, a cidade. Em segundo lugar, política, porque ninguém vai ser inocente de dizer que não se considera questões políticas. Elas sempre vão pesar. E o PSL Nacional liberou os diretórios estaduais para articulações de acordo com as realidades de cada município. Aqui em Teresina, a tendência da sigla é buscar um consenso com o Dr. Pessoa, mas de acordo com o presidente do diretório estadual, sem esperar cargos em troca. Vamos acompanhar. Em Teresina, o PSL ainda é considerado da oposição, situação que pode mudar. O Diretório Nacional da sigla deu aval para decisões locais. O vereador Luiz André fala em união de forças neste primeiro momento. Nós queremos ajudar a cidade, ajudar os projetos de interesse da cidade, os compromissos de campanha, tanto dos vereadores aqui no Legislativo, quanto também do Poder Executivo. Acho que nesse momento é a união, esquecer o palanque político e trabalhar para que nós possamos, esse ano 2021, que é um ano atípico com a pandemia, o coronavírus, realmente os índices aumentando cada vez mais, acho que nós temos que ter essa prudência, esse equilíbrio de procurar, de uma forma ou de outra, ajudar na construção dos projetos de interesse da cidade de Teresina. É isso que o povo quer e é isso que o nosso compromisso. Nós fomos eleitos pelo terceiro mandato como vereador de Teresina. A bancada do PSL, composta por 2 vereadores aqui da Câmara Municipal de Teresina, se mostra disposta ao diálogo com a nova gestão da Prefeitura da capital. Mas isso sem exigir espaços no Poder Executivo. O presidente estadual do partido, vereador Luiz André, é consciente de que não colaborou com a eleição de Dr. Pessoa. O Partido Social Liberal, o PSL, não tem interesse de forma nenhuma de querer ficar cobrando isso para querer fazer parte da base. Se porventura viermos a fazer parte da base do próximo prefeito, mas vamos esperar os acontecimentos, vamos esperar que o próprio prefeito eleito, ele dá o tempo ao tempo, que esse primeiro mês de mandato ele está organizando os secretariados, os subs e até as diretoria dos órgãos, e o momento é esperar, mas nós estamos bastante tranquilos com relação a isso. Tal qual na vida, na política também não é correto, também não seria saudável alimentar expectativas. O PSL é bem consciente da participação que teve aqui nas eleições da capital do estado do Piauí, deve seguir essa tendência de um voto mais livre, mas também tendenciando a sempre votar pelo benefício de Teresina, mas talvez neste momento não adote essa postura de oposição, mesmo tendo vigorado na oposição a Dr. Pessoa no momento de eleição, não é isso, Eliezer? É verdade, o prefeito Dr. Pessoa pode ficar muito tranquilo em relação à oposição na Câmara. Até agora sequer existe um líder da oposição. Muitos partidos evitam se declarar como oposição, se dizem independentes, ou seja, não estão realmente dispostos a fazer críticas, julgamentos, apontar falhas de maneira indiscriminada. Pelo contrário, por mais que não sejam da base do prefeito, querem manter um relacionamento equilibrado, ordeiro, paciente, deixando que a gestão aconteça para depois fazer ponderações futuras. E aí se encaixa o caso do PSL, se colocando como independente, mas claro, de fato sendo oposição, e sem grandes expectativas nesse momento de conseguir algo mais da gestão de Dr. Pessoa, consciente de que o partido esteve na base do opositor de Dr. Pessoa, o candidato tucano Kleber Montezuma. Então seria uma incoerência muito grande tentar se pleitear alguma coisa neste primeiro momento. Aliás, eu vou trazer aqui de novo mais uma vez a discussão sobre um assunto que nós gostamos muito de fazer aqui no jornal O Dia News. Não é interessante ou está cada vez mais difícil ser oposição no Brasil?
Um pouco dos dois. Não é interessante porque realmente é uma atuação difícil. Em que sentido? Não se conta com uma condição maior de se fazer política, porque vejamos o seguinte, os parlamentares municipais, estaduais ou federais, individualmente, eles não têm uma capacidade tão grande de alimentar suas bases políticas sozinhos. É melhor que eles tenham realmente um aporte maior, seja da prefeitura, do governo ou da União. Então é nisso que eles se baseiam. O próprio gabinete é bom para um grupo reduzido. Agora, se o parlamentar tem o seu gabinete, a sua estrutura, e pode indicar cargos de secretaria, e pode indicar cargos de segundo escalão, tem um bom relacionamento com o chefe do executivo para o pagamento de emendas, as tão famosas emendas parlamentares, tudo isso viabiliza melhor, facilita a vida política. É um ganho. Estar na oposição é um ganho. Estar na oposição é praticamente um isolamento. Ficar sozinho, restrito, tentando trabalhar sem a estrutura desejada. Mas, Eliezer, vai ser bastante interessante observar como vão trabalhar os partidos assumidamente, por assim dizer, de oposição nessa legislatura que se inicia neste ano de 2021, visto que são partidos que já eram acostumados de longa data a ter uma participação na administração municipal. De certa forma, é uma reformulação bastante interessante que a política teresinense está vivendo neste ano. É verdade, eu acredito até num efeito eleitoral daqui a 4 anos, em 2024, nas eleições municipais. Calma, jovem. Já está falando 2024. Por que eu estou dizendo isso? Alguns parlamentares, alguns vereadores de Teresina, que sempre tiveram acesso à prefeitura, o apoio da prefeitura, o reforço da prefeitura, e perderam essa aliança com a prefeitura, por mais que tenham sido reeleitos agora, para 2024 já vai ficar mais difícil, já não se garante a mesma estrutura para se fazer política. Então pode ser que não consigam mais sequer ser eleitos alguns vereadores. Ok, vamos para o nosso próximo assunto, porque vamos conferir uma resposta do vereador do Partido dos Trabalhadores, Deolindo Moura, sobre um inquérito da Polícia Federal por suposto crime eleitoral que o cita. Vamos ver o que ele disse sobre o assunto. Nossos advogados estão vendo o que de fato existe, tendo em vista que eu tenho minha consciência tranquila de que nós temos muitos grupos de voluntariado que me apoiaram durante a eleição. Eu tenho uma consciência tranquila de que esse ano nós não fizemos, mas deixar muito claro que todo mundo é livre para fazer as suas iniciativas, tendo em vista de que podem apoiar quem eles quiserem, bem como também podem fazer as suas ações nesse sentido. Nunca tive S10, nenhum carro de carroceria, e estou com a consciência muito tranquila sobre esses fatos que foi acusado. Justificando, dizendo que a assessoria jurídica dele já está ciente do assunto. A acusação da Polícia Federal é que um carro adesivado com fotos e o número do vereador Deolindo estaria fazendo distribuição de brinquedos aqui no período eleitoral, o que configuraria realmente um crime, uma captação de sufrágio irregular nesse sentido. Mas o parlamentar está tranquilo, diz que não se tratava de nada, nenhuma ação da sua equipe, nada coordenado por ele, que o carro não pertencia a ele e que ele tinha até esse costume de fazer esse tipo de ação, mas fora do período eleitoral. Eliezer, vamos dar uma parada, agora uma pausa na política partidária e vamos fazer um alerta aos nossos eleitores piauienses de uma forma geral. Porque termina hoje o prazo para que mais de 138 mil piauienses que faltaram no segundo turno das eleições 2020 possam justificar a ausência no pleito. Para este ano, a justificativa deve ser feita por meios eletrônicos. Zanviana traz mais informações para a gente. Vamos conferir. Doutor Tiago, como será feita essa justificativa? Bom, os eleitores que não compareceram no segundo turno, lógico que tem domicílio eleitoral naquelas cidades que se realizou o segundo turno, como o caso de Teresina, tem até o dia de hoje, para, acessando o site do TREPI, acessando o site do TSE, ou através de seu smartphone, baixando o aplicativo título, através do formulário Justifica, proceder com essa justificativa, ou seja, se explicar para o juiz eleitoral de cada zona eleitoral por que o eleitor não conseguiu comparecer às urnas. Então, procedendo com essa justificativa até o dia de hoje, o eleitor evita que esteja em dívida com a Justiça Eleitoral.
Se ele não justificar, quais são as consequências dessa falta de justificativa? Bom, se ele não justificar, além dele ter que pagar uma multa, né, ele vai deixar de ter acesso àquele documento que a gente chama de certidão de quitação eleitoral. Esse documento é necessário para exercer vários atos da vida civil do eleitor, como retirada de passaporte, regularização junto à Receita Federal, né, e demais cadastros, né, que exigem a certidão de quitação eleitoral, assumir cargo público, né, aprovação em concurso, enfim, todos aqueles atos em que as pessoas precisam demonstrar que estão em regularização com a Justiça Eleitoral. Se por acaso, se de alguma maneira, essa justificativa, esse requerimento que é feito à Justiça Eleitoral não for aprovado, o que o eleitor deve fazer? O que acontece com esse eleitor? Bom, é bom que a gente diga que há uma tendência, né? Vamos falar de tendência, que os juízes eleitorais, por conta dessa eleição de 2020 ter acontecido num quadro totalmente atípico, diferente do que normalmente acontece, ou seja, durante ainda uma pandemia, há uma tendência que os juízes sejam mais assim, complacentes, menos rigorosos na análise desse pedido de justificativa. Muitas pessoas, mesmo que não sejam de idade avançada, mesmo que não tenham comorbidades, mesmo que não tenham atestado médico, muitas pessoas não se consideraram, digamos assim, seguras, né, para comparecer aos locais de votação, porque reside com um familiar de mais idade, porque tem contato com muitas pessoas que têm comorbidade e ficou receosa de comparecer, adquirir de repente o vírus e transmitir para algum familiar. Então, há uma tendência, né, que os juízes sejam bem assim, flexíveis, né, com a análise desses pedidos. Também é bom que nós informemos que o TSE, através do seu presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, proferiu uma decisão recentemente, por conta dessas situações todas de pandemia, isentando os eleitores de qualquer penalidade, mesmo aqueles que não compareceram, nem justificassem. Todavia, a gente orienta ainda que o eleitor proceda com o requerimento da justificativa, porque essa decisão do ministro Barroso vai ainda a plenário, né? É assim que o TSE voltar do recesso de janeiro. Então, nada garante que haja o referendo plenário. Há uma tendência que haja, mas não há nada que garanta que a decisão do ministro, presidente, deva ser referendada. Por isso nós orientamos, já que é bastante prático no smartphone, ou no site do TRE-PI ou do TSE, que o eleitor proceda com o preenchimento do formulário através do sistema Justifica. Para encerrar aqui a nossa conversa, a nossa entrevista, como é que o senhor avalia esse número de ausentes no segundo turno das eleições? 138.500, quase chegando a 138.500. Em termos percentuais, quase 25% do eleitorado, né? Há uma diferença de abstenção entre o primeiro e o segundo turno. Tradicionalmente, a abstenção do segundo turno é mais alta, né? Por conta de ser apenas a eleição entre dois candidatos a prefeito. Não há eleição de vereador e não há aquela quantidade de opções para prefeito, só dois candidatos. Então, tradicionalmente, o segundo turno já é uma abstenção um pouco mais elevada. No primeiro turno, assim, pelo histórico, o nível de abstenção considerado normal gira em torno de 18% a 20%. No segundo turno, aumenta um pouco. Considerando, a opinião pessoal nossa, né, considerando todo esse quadro de pandemia, ainda foi um número que consideramos bem razoável, né? Esperávamos uma abstenção até maior, né? Demonstra que o eleitor estava consciente, mesmo com toda essa insegurança sanitária, confiou na Justiça Eleitoral, né, que se preparou para receber o eleitor nos locais de votação, não houve aglomeração, não houve fila, a gente pôde constatar. Então, a gente considera até um número baixo por conta do cenário pandêmico. E também foi um dos números mais, se não foi o mais baixo, foi um dos mais baixos de abstenção em todo o Brasil. É uma prestação de serviço importante para você de casa que faltou no segundo turno estar quites com a Justiça Eleitoral, realmente não estar com esta situação regular na Justiça, é importante e pode trazer algumas consequências indesejáveis neste momento. A realidade foi totalmente facilitada por conta da pandemia do novo coronavírus. É claro que nós compreendemos que muitas pessoas, Eliezer, não têm tanta facilidade ou tanta intimidade com meios virtuais eletrônicos, mas mesmo assim, está tudo muito facilitado. Você de casa que está nessa situação,
Precisa se regularizar, não é, Eliezer? Com certeza, a Justiça Eleitoral trabalhou procurando apresentar uma série de alternativas para que o eleitor se mantenha em dia com a Justiça Eleitoral. Vote ou justifique, ou em alguns casos pague a multa pela ausência, mas com o objetivo sempre de ter um título de eleitor regularizado. Nós sabemos que quando o título não está regularizado, a situação ela pode ser desagradável por uma série de restrições na vida civil. E as consequências sempre vêm. Por isso, até hoje, para que você de casa possa se regularizar, justificar a sua ausência no segundo turno das eleições 2020. Depois, vai ficar um pouco mais complicado, mais complexo se regularizar. Então aproveite essas facilidades que vigoram até esta quinta-feira. Eliezer, nós temos falado de bastantes desafios para o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, neste início de gestão. Tivemos a crise dos transportes públicos, não é, com essa paralisação de motoristas e cobradores, mas que ontem esta questão já foi resolvida e o serviço se normalizou ainda na tarde de quarta-feira. O desafio de hoje, o prefeito Dr. Pessoa se reuniu com secretários, representantes de segmentos econômicos e membros do COI para traçar o protocolo de segurança sanitária aqui do município. Na realidade, nós fomos conferir o que foi resolvido nesta reunião e os detalhes você acompanha a partir de agora. O decreto do governo do estado que limita as atividades culturais no mês de fevereiro provocou polêmicas e até manifestações nas ruas. Porém, autoridades em saúde insistem e afirmam ser necessário. Nós vivemos um momento bastante crítico da saúde pública e da pandemia de Covid no estado e no município de Teresina em particular. Nós estamos vivenciando aumento do número de casos, aumento do número de síndrome respiratória grave que demandam internação hospitalar e demandam leitos de UTI. E nós estamos com uma ocupação acima de 90% dos leitos de UTI, o que acende um sinal vermelho de grande perigo e risco de um colapso se medidas restritivas não forem tomadas. Também com poder de regulamentar as atividades comerciais, a Prefeitura de Teresina convocou membros do COI e representantes do setor produtivo para debater um decreto municipal que garanta a liberdade de trabalho e a segurança sanitária da população. Nós vamos ampliar o contato com restaurante, com comércio, etc. Deixar mais liberdade, mais intensificar a fiscalização. Eu acredito que o decreto estadual que reduz o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, shoppings, bares e restaurantes, só favorece a aglomeração, né? Porque com uma quantidade menor de horas de funcionamento, terá mais pessoas ao mesmo tempo nesses locais. Isso foi uma decisão quase que unânime entre os representantes de bares, restaurantes e os empreendedores, que o horário do comércio permaneça com o horário normal, que já é corriqueiro, ou que possa até ampliar, né, para que haja sempre uma quantidade menor de pessoas em circulação nos ambientes públicos, supermercados, bares e restaurantes. Lojistas garantem que têm todas as condições de manter as lojas em funcionamento em horário estendido, obedecendo aos protocolos de prevenção. Todas as lojas elas já têm todos os protocolos de segurança que já foram implementados no passado. Então, o lojista em si e o consumidor, ele já sabe exatamente o que deve fazer. E nós acreditamos que quando você tem um horário estendido, a tendência é você diminuir as pessoas dentro daquele espaço por metro quadrado, então você tem muito mais possibilidade de atendimento e sem aglomerações. O consenso agradou as categorias envolvidas. Eles entenderam os reclamos do setor produtivo, promete aqui no decreto municipal, que é quem rege esse assunto na jurisdição de Teresina, serão mais flexíveis. E nós entendemos e colocamos isso para o prefeito e o vice, que em vez de restringir o funcionamento, nós temos que ampliar o horário, porque restringindo você vai aglomerar mais. Meu amigo Eliezer Rodrigues, a confusão está armada, porque até o exato momento que sinaliza a Prefeitura Municipal de Teresina que não deve seguir com tanto rigor as recomendações do governo do estado do Piauí. Mas sempre fica aquela questão no ar. A Prefeitura Municipal de Teresina pode liberar mais
a população pode aguardar um afrouxamento das rédeas maior por parte da Prefeitura da capital? É função da Prefeitura designar essa maior liberdade? Essa questão jurídica ainda está no ar e pode trazer uma grande polêmica ainda sobre esse assunto. Com certeza, isso é o que de fato deve acontecer, porque vejamos só, ainda no início da pandemia, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu que a gestão dessa crise é responsabilidade de estados e municípios. Sim. O governo federal, há tempos, emite uma série de decretos flexibilizando atividades e nenhum deles são cumpridos ou devem ser cumpridos, porque os que valem de fato são o do estado e o dos municípios. Lembramos aqui das polêmicas lá de Parnaíba, prefeito Monsanto tentando flexibilizar mais do que o governo do estado. Nunca conseguiu. Chegou essa questão, esse debate, essa ação, na verdade, também no STF. O STF deu razão, deu prioridade ao governo do estado. Então, não podemos esperar um decreto muito diferente aqui da Prefeitura de Teresina, porque neste relacionamento o Estado é mais determinante do que a Prefeitura. Em resumo, a Prefeitura pode enrijecer mais, ser mais rigorosa nas regras, mas não pode flexibilizar mais do que o governo do Estado. Foi inclusive uma informação que foi passada por Zanviana durante a reportagem entrada ao vivo dele no primeiro bloco do Jornal Dia News de hoje. Em encontro dos manifestantes, dos artistas piauienses teresinenses na manhã de hoje, entre uma comitiva dos artistas e o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios Magalhães, o vice-prefeito defendeu, na realidade, o teor do decreto estadual. Doutor Pessoa realmente pode estar falando isso na tentativa de acalmar os ânimos. E é claro, ele pode fazer alguma coisa, é o prefeito de Teresina, mas eu acredito que está muito mais na tentativa de se articular, levando um pedido da categoria ao governador do estado do Piauí, do que deliberar de forma mais incisiva do que diz respeito à flexibilização, do que garante o novo decreto do governo do estado do Piauí. Vamos aguardar, vamos consultar também um advogado constitucionalista para justamente tentarmos entender essa questão jurídica que ainda reina, que ainda traz muitas dúvidas no que diz respeito a este novo decreto do governo do estado do Piauí. Fato é, o governo já autorizou a contratação de mais 60 leitos na rede privada de saúde aqui da capital do estado do Piauí, na tentativa de dar uma maior folga, uma maior segurança no tratamento dos pacientes mais graves com Covid-19. É importante também estarmos de olho nisso, para que Teresina não se repita a mesma história de Manaus, com o mesmo caos, faltando até oxigênio para as pessoas respirarem, Eliezer, é tudo que não queremos. É verdade, dizer que os membros do COI, que é esse Comitê de Operações Emergenciais, que embasa as decisões em meio a essa pandemia, eles estão muito resistentes. Tem trazido um certo alerta em relação à situação da pandemia aqui na nossa região, que os leitos estão realmente cada dia mais ocupados, leitos de estabilização, leitos de UTI. Já existe o monitoramento de uma cepa variante aqui que pode ter vindo da cidade de Manaus para Teresina, ou seja, uma variação do vírus mais infecciosa, o que redobra a preocupação das autoridades e, por que não, da população também. Então, diante desses sinais de alerta, você colocou aí, o governo alugando leitos para dar um suporte maior, é realmente compreensível um decreto mais rigoroso e não nos dá tantas esperanças de uma flexibilização das atividades agora em fevereiro. Lembrei de uma coisa que eu gostaria realmente de também comentar com você, porque eu acho que é importante que nossa população teresinense, ou quem nos assiste pelo canal 23.1 também no estado do Maranhão, possa realmente refletir. Nós ouvimos ainda na edição de hoje uma tentativa, a opinião de Valdecir Cavalcante, presidente do FEComércio aqui do estado do Piauí. Ele disse que os prefeitos poderiam e deveriam ignorar o decreto estadual. E eu acho interessante, Eliezer, nós lembrarmos a população sobre pontos que são vitais, por assim dizer, na gestão dessa pandemia do novo coronavírus. Valdecir Cavalcante criticou o fechamento dos hospitais de campanha, mas é importante nós destacarmos, se os hospitais estivessem abertos até o exato momento, sem demanda, sem funcionamento, os gestores públicos seriam acusados. Da mesma forma como estão sendo acusados de terem fechado precocemente os hospitais de campanha. No caso, a administração pública, tanto estadual quanto municipal de Teresina, fica em uma situação um pouco complexa, porque se mantém aberta uma estrutura que neste momento não é necessária,
é acusada de má administração do recurso público, mas se fecha de forma antecipada, por assim dizer, como foi a fala de Valdecir Cavalcante, a gestão pública também é criticada. É uma situação muito delicada e eu acredito que realmente, como você destacou, os representantes do COI, que este comitê que foi criado para a gestão da pandemia do novo coronavírus, é quem devem realmente decidir sobre essa questão. Fechamento, abertura de hospitais de campanha, porque se mantém aberta uma estrutura sem utilidade, o gestor público vai ser responsabilizado também. Com certeza, é tudo muito novo, Lívio Galeno. Muito delicado também, aliás. Esse tipo de crítica acontece não só aqui em Teresina, não só no Piauí, mas em todo o Brasil e até no exterior. Os gestores estão diante de uma situação que nunca viveram. É verdade. Nos últimos 100 anos, a saúde nunca passou por uma pandemia tão impactante como essa do novo coronavírus. Então, os gestores procuram se embasar com o máximo de informações possíveis para tentar tomar decisões acertadas. Acredito eu que ninguém quer desperdiçar recurso público, mas também ninguém pode ser negligente nesse momento. No que diz respeito, se alguém tem algum receio de corrupção, a Polícia Federal está trabalhando, realizando as operações, a famosa Covidão, aí sempre polícia em órgãos públicos para tentar retirar qualquer suspeita de corrupção. Agora, o fato é que a questão é complexa, é polêmica e decisões são sempre muito delicadas nesse contexto. Concordo com você. É complexa, é polêmica, mas aqui fica um alerta à nossa população para que o caos não se instale de uma forma concreta em nossa sociedade. É melhor ficar calado, observar os fatos serem desenvolvidos antes de criticar sem critérios qualquer decisão. Como você bem disse, Eliezer, a Polícia Federal está em cima de todo e qualquer fato no que diz respeito ao uso de recursos públicos nesta crise e gestão da pandemia do novo coronavírus. É muito complicado concluirmos qualquer coisa sem subsídios necessários para isso. Com certeza, não devemos agir de forma precipitada ou com pouco conhecimento da questão. Obrigado, Eliezer. Boa tarde. Até amanhã. Por nada, até amanhã. Política do Dia.